pessoal, nós já estamos aqui com o nosso baúzinho dourado, o ouro de ourinhos, ouro 18 quilates. Primeira coisa que eu tiro do baú é a BNTV, o melhor de ourinhos para você, sem o qual nós não poderíamos estar aqui. Só que hoje tem outros ouros 18 quilates. Hoje eu vou tirar gotas de sabedoria, que vai ser um barde de sabedoria. Gotas de sabedoria. Nós vamos falar hoje sobre tipos de conhecimento, tipos de cultura. Segundo Bose, que eu estudei com um livro para dar para os meus alunos da faculdade sobre pedagogia progressista, do Paulo Giraldelli. Lá ele citava essa autora que fala dos tipos de conhecimento. Nunca mais eu deixei de me espelhar nesse conhecimento para passar isso para os meus alunos e agora para vocês. Então, tipos de conhecimento. Vamos dizer que exista, segundo Bose, conhecimento erudito, que é medido por graus de escolaridade. É em busca de um emprego, de uma colocação, é universal. O MEC aqui no Brasil controla as normas, tudo para ser dentro dos trinques, que nem sempre mas é controlado, né, para que todos façam a mesma coisa. Então, pré-escola, escola, depois eu chamo de primeiro grau, segundo grau, agora tem outro nome, faculdade, mestrado, doutorado, PhD. Então, é uma escadinha que o pessoal, né, que os eruditos vão subindo, galgando esses degraus para se organizarem dentro da cultura universal e oferecer os seus trabalhos à base de remuneração. Bom, a cultura erudita é essa que nós estamos vendo nas escolas, medida por grau de escolaridade. Aí tem outra cultura, que é o que eu estou fazendo agora, que é a mídia, cultura de massa. Segundo Bose, cultura de massa, propagandas, outdoors, revistas, tudo que existe com elemento psicológico para vender. Então, cultura de massa é o que nós estamos fazendo na BNTV. Tem a cultura popular ou folclórica, que são as pessoas que aprendem de boca a boca, de mão em mão, que vão aprendendo com a tia, com a avó e vão fazendo as suas artes. E, por último, a cultura extra-universitária, que é a cultura do autodidata, do artista. E, para surpresa de vocês, no próximo bloco, nós vamos conversar, nós vamos bater um papo. Se preferir o nome entrevistas, nós vamos entrevistar 3 pessoas da nossa comunidade que representam, apesar de todas terem escolaridade, mas representam fortemente esse aspecto da cultura erudita, popular, de massa e autodidata extra-universitária. Já voltamos para um bate-papo maravilhoso. Como havíamos prometido, estamos voltando com um grande carinho no coração por essas 3 criaturas, essas pessoas maravilhosas que eu vou conversar agora. Uma delas é a Fernanda Saraiva, que a gente conhece assim, né? Fernanda Saraiva. Muito obrigada, Fernanda, por você ter vindo, ter aceito o meu convite para falar sobre as maravilhas literárias que você e a Rose produziram, que você produziu sozinha, etc. Eu quero que você conte tudo. Marílvia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos os espectadores da BNTV. E eu gostaria, né, de acordo com o convite da Marílvia, de falar um pouco sobre as coisas que eu tenho feito em companhia, geralmente, sempre a 4 mãos.
Elaine, muito obrigada pela presença, está sempre me acompanhando, minha amiga, futura presidente do Feito à Mão. Ela vai contar como ela aprendeu as coisas lindas que ela faz. Depois que a Nanda contar dos livros, ela vai mostrar os artesanatos. Bom dia a todos, é um prazer novamente estar aqui com vocês, né? E bom, o meu artesanato, eu já aprendi, meu nome é arte, né? Eu já aprendi desde criança, né? Com 7 anos minha tia já ensinou o crochê. Então é aquele artesanato que vem de mãe, de vó, passando para os filhos e netos. E outros, né, também que outras pessoas me ensinaram, que não é da família, mas que vale a pena. Agora nós vamos pegar o Bendito é o Fruto entre as Mulheres, que é o simpático Isaías, que é funcionário da prefeitura. E ele é autodidata, ele tem escolaridade, só que o que ele faz de arte é do artista que tem lá dentro dele. Isaías, se apresente para nós. Bom dia, Marilva, bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer também essa oportunidade de você ter me convidado para esse programa, que na realidade eu acho que você exagera um pouquinho, que eu não sou tudo isso que você fala. Eu acho que é um pouquinho dos seus olhos. Então eu quero agradecer essa oportunidade. Desculpa um pouco o nervosismo, estou meio nervoso. Eu gosto de fazer de tudo um pouco. Eu gosto de pintar, eu sou de períodos. Eu gosto de tocar, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever poesias. Eu gosto de pessoas, como já falei outra vez no programa. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente que se comporta como gente. Agora, pessoal, nós vamos passar o microfone para a Fernanda, que ela tem muito a contar ainda nesse primeiro bloco. No segundo em diante vão todos também falar sobre o livro, principalmente esse livro que eu acho que no final do ano é gostoso nós recordarmos de onde viemos, né? Para onde vamos, ninguém sabe ainda. Mas de onde viemos? Qual a população de Ourinhos? Como é que foi formada essa população? E ela, com a Rose e Reginato, fizeram uma pesquisa muito bonita. Então ela vai contar desse livro para nós, que foi lançado em... Foi lançado em 2004, mas é um livro que teve 16 anos cozinhando em fogo lento. Por quê? Nós fizemos, eu e a Rose Reginato, estávamos dentro da nova proposta de ensino, então. E aí, o que aconteceu? Nós colocamos, ela dá aula de história e eu dou aula de português. E aí, nós juntamos os nossos alunos para uma pesquisa a respeito da colônia japonesa em Ourinhos, porque a colônia japonesa estava fazendo 70 anos, eram 70 anos de imigração japonesa para o Brasil. E nós resolvemos entrevistar o pessoal. Só que, à medida que a gente foi contatando os japoneses, nós percebemos que Ourinhos tem muitos outros tipos de imigrante. Então, nós lançamos os alunos para entrevistar as pessoas mais antigas, entre os espanhóis, portugueses, italianos, libaneses, e ficamos com esse material. Como o material ficou muito bonito, nós viemos tentando editar e só conseguimos em 2004. 16 anos. 16 anos de espera, mas valeu a pena. O livro ficou muito lindo. Então nós podemos dizer que a cultura ourinhense vem de etnias, né? Do português, do italiano, espanhol, libaneses, nossos mesmo, porque há mineiros. Mineiros, né? Inclusive o senhor Jacinto Ferreira de Sá veio de Minas. Eu já sei que ela quis falar meu sogro, que foi prefeito de Ourinhos, mas isso a Isaías conta depois para nós, do Jacinto Ferreira de Sá, etc, etc, etc. Nós vamos voltar com a Fernanda, mas ainda nesse bloco, a Elaine vai mostrar as maravilhas que ela faz. Bom, aqui, olha, é o reciclado, né? Que eu acho muito importante hoje em dia. É bonito se falar em reciclagem, mas é mais bonito ainda você praticar.
Aqui é uma africana, olha, feita em jornal, e a base aqui é um CD. Então eu acho muito importante essa arte de reciclagem. Temos aqui, olha, a meia de seda, que essa foi um produto... Já antigamente já se faziam os bonequinhos em meia, né? Aí ela foi ficando sofisticada. Hoje existe o material já próprio para esse tipo de artesanato. E é um artesanato que foi trazido do Japão pela Magda Fujiara, né? Ela é inovadora. Nossa amiga. Ela é inovadora nessa arte. Um beijo para Magda. Aqui misturamos um pouco, olha, que é a cabaça com biscuit. Biscuit também já é uma arte bem antiga, né? Já pesquisei bastante, mas nunca descobri assim de onde se vem realmente essa arte em biscuit. Tem a história de biscoitos e coisas e tal, mas nada assim concretizado. E a cabaça, que é o nosso produto, né? E aqui é outra arte, né? Aqui é o inteiro biscuit. Feita inteirinha em biscuit, olha, é uma egípcia. E aqui o feltro. Né, o artesanato, né, é diverso, né? Câmera, é bem diversificado. Esse é o Papai Noel em feltro. Papai Noel em feltro. Aí existem outros tipos, né? São vários. Vários. E quem quiser conhecer mais, por favor, dá uma passadinha lá na Feito à Mão, em frente ao lanchódromo, na Praça Benedito Eloy, tem Feito à Mão, onde era a sementinha que eu plantei lá do Café com Arte. Então, vejam como o pensamento tem força. Eu mandei fazer uma placa e coloquei lá Café com Arte. Para quê? Para a Yara Caboclinho fazer peças de barro. Só que, sabe, tiraram a placa e não quiseram mais que acontecesse. Mas aconteceu agora com mais de 40, Elaine. 50 artesãs. Passem por lá, que está muito bonito, adereço de Natal. Eu vou chamar o terceiro bloco para reservar esse terceiro bloco, voltando depois. Agora nós vamos chamar, então, o autodidata, a cultura extra universitária, que com o Isaías. Já voltamos. Agora nós vamos falar de uma coisa assim que mexe muito com o coração dos mais velhos, principalmente, né? Porque nós temos aquela memória do passado, apesar de que eu não sou muito saudosista, mas acontece que o Isaías tem coisas e coisas, historinhas para contar do tempo que ele atendia no museu. E, inclusive, eu fui gerente desse museu e nós fizemos um trabalho em conjunto lá. E ele tem muita história, mas eu quero ressaltar mais aqui. Depois ele vai contar uma história que mexeu muito com ele e comigo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas primeiro ele vai ler. Ele escreve poesias, ele pinta, ele fez o autorretrato dele. Inclusive, se eu não me engano, Fernando Cavesali, é o nosso secretário da Cultura, muito querido, mandou tirar, que estava lá meio jogado, é um autorretrato do Isaías, está na entrada da Secretaria de Cultura, viu? Então, Isaías vai ler as poesias que ele fez e depois nós vamos contar a historinha. Nesse bloco inteiro vai ser do Isaías. Olha, como eu já falei por várias vezes, que eu gosto de gente que se comporta como gente, né? Pessoas humanas, pessoas que têm no interior, né? Então, eu vou falar de uma poesia que marcou para mim também, que ficou muito bacana, por causa que uma amiga foi lá e leu as poesias. Se ela estiver assistindo, ela vai confirmar isso, né? Que fala assim: se você olhar para mim, sou capaz de dar formas às cores, criar técnicas e confundir artistas. Se você falar comigo, sou capaz de formar música, afinar notas e confundir compositores. Se você der atenção, sou capaz de unir as palavras, transformar em poemas e confundir corações.
Mas se você ficar comigo, sou capaz de me confundir e não saber do que sou capaz. É uma coisa muito bonita, porque isso vem do interior dele, é o sentimento que está sendo passado, não é, Fernanda? Você, como professora de literatura, o que você acha disso? Realmente é uma catarse, porque ele sente e coloca em palavras, é muito importante. Vocês viram? Catarse, aquele trabalho que eu estou fazendo de telaterapia, que apaga as mágoas, né? Então, ele está limpando os porões com o que ele escreve. Porque a gente, às vezes, é magoado, é pisoteado, e ele coloca isso tudo no papel, na pintura, na escultura. Você já fez também, né? Costura, é um artista. Essa poesia que eu acabei de declamar, Marília, foi legal porque uma colega minha, ela leu e eu percebi que o olho dela brilhou, entendeu? E para mim isso aí é o meu pagamento, isso aí é o meu salário, me faz bem isso aí. E um artista de rua também esteve lá no museu e viu que eu pintei no quadro e escrevi essas coisas. Ele olhou e falou assim, nossa, lindo. Depois ele me deu um abraço apertado e falou assim, obrigado por você existir. Isso também mexeu comigo, tá? Para mostrar mais uma vez uma outra poesia, como eu gosto de gente, né? Outra aqui que fala para as pessoas. Gostaria de escrever coisas lindas, que tivesse cores agradáveis aos olhos, fragrância agradável ao olfato, sons agradáveis aos ouvidos, sabor agradável ao paladar, maciez agradável ao tato. E quando dei por mim, eu descrevia você. No final do programa, eu vou pedir para o Isaías contar a historinha de um senhor que veio visitar. Ele veio visitar o museu e os trilhos do trem lá perto do museu. É muito interessante. Agora, nós vamos para a Fernanda, né, que nós vamos partir para o outro bloco, chamar os nossos comerciais, e depois a Fernanda vai contar do último livro dela, em tecido, em pano, para criança. Esse é o segundo, né, Nanda? Nós já voltamos. Voltando para falar agora dos livros infantis da Fernanda, que já foram até para a Alemanha, para minhas netas, né? A Fernanda vai contar como surgiu a ideia, né? A história do surgiu a ideia é muito difícil, muito complicada, porque elas surgem e a gente não sabe de onde, né, Isaías? Você também. Quer dizer, a gente passa pela mesma experiência de vida e cada um produz alguma coisa. E ela surgiu assim. Basicamente, a coisa funcionou assim. Hoje, eu vejo que o mundo mudou muito. Inclusive, eu me aposentei porque eu não reconheço mais a escola atual como aquela para a qual eu fui formada. Então, continuo gostando, adoro, etc., mas parece que eu não consigo mais. Mudou demais. E aí, as crianças, tipo de 0 a 5, 0 a 7 no máximo, elas continuam as crianças de antigamente. Claro que com uma porção de coisas diferentes, mas eu ainda consigo. Computador, celular. Quer dizer, então é muito diferente. Mas existem valores na infância que eu sempre cultivei com os meus filhos, cultivo com a minha neta, e que eu acho extremamente importantes. Vai daí que, por uma daquelas coincidências da vida, eu estava indo, porque eu tenho filhos no Pará, e eu estava indo para lá, e a companhia de aviação pela qual eu voava tinha um almanaque do tipo do antigo mesmo, chamado Almanaque Brasil. E tem um conteúdo magnífico. E eu, lendo durante o voo, eu percebi o seguinte, cheguei a uma matéria que dizia assim, título dela, Brincando Sem Fio na Tomada. E o autor da matéria fez menção a uma pesquisadora e professora da USP, Renata Meirelles, que fez uma pesquisa no Brasil todo a respeito de brinquedos. E brinquedos, aqueles fundamentais, peão, amarelinha, cabo de guerra, cabra cega, perna de pau. Do nosso tempo. Inclusive, ela disse o seguinte, fez uma afirmação que para mim foi uma revelação. Porque depois eu comprei o livro dela, pesquisei, etc. Ela disse que os brinquedos são cíclicos. E quando esses brinquedos básicos são fundamentais para a vida humana,
ela diz que os brinquedos são cíclicos. Uma geração pode perdê-los, mas a outra acaba recuperando. E eu pensei, por que deixar uma geração perder? Então, o que é que eu fiz? Esses textos que eu já tinha, que estou transformando em livros, eu casei com o resgate de brinquedos antigos. Então, o que é que acontece? Este é o segundo título de uma coleção chamada Meu Livro de Dormir. Ou seja, a criança é um livro-brinquedo, porque a criança leva com ela para onde ela quiser, como um bichinho de pelúcia. E o que que acontece com ela? O que que acontece? Ela pode dormir com ele. E como eu sou professora de literatura, adoro escrever, o meu problema foi o seguinte: aproximar a criança do livro. Então, ela dormindo com ele, não tem maior aproximação, né? Quer dizer, a gente... Você está projetando uma tela mental aí, né? Ah, é? Não, essa parte é com você, eu não conheço. Lê pra nós, Fernanda. Leio. Essa história, a personagem chama-se Graça a Garça. É o segundo título da coleção Meu Livro de Dormir. Aí, o que que acontece? Essa personagem é uma garça e o texto é o seguinte, ele começa com trava-língua. Também eu acho que é importante dar uma informação. Talagarça. Talagarça é aquele tecido meio grosso que a gente usa para bordar com lã. Então, olhem bem. A garça comprou uma calça de talagarça. Comprida era a calça e ficava uma graça na garça. Desgraçadamente, a garça esgarçou a talagarça da calça com o calcanhar. E como não conseguia consertar o esgarçado, esqueceu-se da calça e saiu, de sapatilhas e saia de seda cinza chumbo, pelo céu cheio de sol. Dá uma parte aqui que é muito legal. Eu li isso aqui na biblioteca Fama. Eu e a Elaine, né, Elaine? Ficamos apaixonadas pela garça. Não percebi que era um trava-línguas. O que é trava-língua? É uma linguagem folclórica. E como ela é usada? Ela é usada para treinar a dicção, para treinar as coisas que a criança não consegue falar, entendeu? Tem um estímulo aí no trava-línguas. Quem fala melhor? E é usado também no teatro, para os atores desenvolverem esse aspecto da fala sonora. Inclusive, uma das brincadeiras que as crianças fazem ainda hoje é o Euclides matou 3 tigres no trigal. E é difícil. O Euclides, nosso querido amigo. Um beijo para o Euclides. Também. Vocês viram que os tipos de cultura se entrelaçam? Veja só, a Elaine ficou apaixonada. Ela já fez coisas baseadas no... Cadê o marcador de livros, Fernanda? Mostra para nós. O marcador é o seguinte. Como ela usa uma sapatilha, né? O marcador a gente fez uma sapatilha. Vocês viram que lindinha? Agora, o que você ia falando mais? Então, no outro livro, que é o Pinguim, a gente tem um peixinho, porque é a alimentação do personagem. Aliás, de todo o pinguim, né? Só que ali é ele. E então esse livro tem me dado muitas alegrias. Por quê? Porque as crianças reagem muito bem a ele. Eu tenho notícia até de um menininho que deixou, sabe aquele cheirinho que ele pega uma fraldinha, uma coisa, que fica cheirando, dorme com aquilo, chupa, né? Fica fedido, não pode lavar, é aquela história. E a criança trocou pelo livro. Então, as crianças têm tido reações muito boas, e é uma coisa que anima a gente, por quê? Isaías e ela também sabem disso. Quando o nosso público-alvo tem reações positivas, a gente se sente pago, como disse Isaías. É verdade. E agora nós vamos sair para mais um comercial ligeiríssimo. E a Elaine vai falar de mais artes feitas à mão. Todas as artes que se encontram na casinha do feito à mão. Já voltamos.
Olha, eu tô até emocionada com tanta arte aqui, meu Deus. É o vivendo com arte mesmo. A Elaine vai mostrar mais algumas brincadeiras, algumas coisas de resgate também da menina, né? E do menino, da criança que existe dentro de nós, inclusive. Vou mostrar aqui, olha, um Papai Noel feito em fuxico. Fuxico também é um artesanato, é uma cultura super antiga, né? Que as mulheres elas se reuniam para estar fazendo algum tipo de artesanato. E sempre saía fuxico. Sempre saía fuxico, por isso o nome dele, né? Ele inteirinho feito em fuxico. Ó. Tudo fuxico, a carinha dele é fuxico, só que é um fuxico cheio, né? O corpinho e os fuxiquinhos das pernas e os braços, é aqueles mais comuns. Então é uma arte bem antiga também. E aqui nós temos também na cabaça, olha, a cabaça e o biscuit. Fiz uma carranca, eu acho muito bonito a carranca, né? Coloquei umas pedrinhas, olha que bonito que ficou. Ficou lindo, Elaine, lindo, lindo. Tem para vender feito à mão. Isso. Se não tiver, é só encomendar, né? E aqui nós temos, olha, uma bota de Papai Noel. É uma meinha, né? Olha. Inclusive, eu estou fazendo essa oficina nos CRAS de Ourinhos. Né? O Fundo Social me convidou para estar participando junto com os CRAS, olha. Eu bolei essa... Nós tivemos... Deixa eu contar uma coisa. Telespectadores queridos, eu não podia, minha língua está tremendo aqui dentro para falar. Quando a Elaine recebeu o saco de material para fazer a sua oficina,